Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E esse aqui é para começar bem o ano, né? Então a gente vai falar sobre investimento, mas sobre uma categoria específica para que você tenha clareza de quais são as melhores oportunidades. Antes de falar sobre o assunto, e aí Danilão, preparado para falar hoje? Hoje eu vou falar menos um pouco, né? Danilo se empolga, já era. Você é o porta-voz aqui. Vou ficar mais quieto, né? Hoje a ideia é a gente falar quais são as melhores oportunidades da renda fixa no Brasil e no exterior em 2024. E é claro que a gente não está sozinho aqui. Estou com o Deibert, seja muito bem-vindo, que é analista CNPI, também é gestor, ele faz a parte da carteira de renda fixa da Ticker. Então, cara, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Rafael. Obrigado, Danilo, pelo convite. Bora, vamos falar? Massa demais. O Deibert é o cara. Deibert, vamos para começar botando a bola no chão pra galera. O que é renda fixa, hein? O pessoal discute muito renda fixa, renda variável, mas o que é renda fixa? A renda fixa, conceitualmente, é algo bem simples, tá? Basicamente, você, investidor, vai emprestar o seu dinheiro para uma empresa, para um banco, ou até mesmo para o governo, para Tesouro Direto, Tesouro Nacional. E, em troca, você vai receber um juros pré-definido ali, pré-estabelecido, com um prazo pré-estabelecido também. Então, diferentemente de ação que não tem uma validade, a renda fixa tem um vencimento e você sabe o que você vai receber de rendimento ali no período, né? Ou seja, é sempre um empréstimo para alguém, pode ser para o governo, pode ser para uma empresa, e tem um prazo, óbvio, né? O empréstimo tem um investimento, tem um prazo, tem um vencimento, né? Ninguém empresta dinheiro eternamente, e só pai e mãe, eu acho, né? Olha lá. E você já sabe quanto você vai receber, não necessariamente quanto nominalmente, né? Mas você vai receber 100% do CDI, por exemplo, né? Exatamente. Você vai ter uma referência ou um número de fato, vai ganhar 10% ao ano durante 5 anos, ou você vai ganhar uma variação do CDI, que pode ser 100% do CDI, 150% do CDI, algo você sabe que você vai receber no final o recurso. Não, show de bola. E a renda fixa, ela é de fato mais segura? Porque a gente vê a galera falando, você vai começar a investir, comece pela renda fixa. Mas não necessariamente a renda fixa é segura, né? Depende de várias questões aqui, tá? Uma questão é quem é o emissor dessa renda fixa. Pode ser que seja um emissor que tenha mais risco ali embutido, pode ser um emissor que tenha mais garantias envolvidas. Em termos de vencimento também, isso vai implicar se o título vai ter mais risco ou menos risco. Ele oscila de preço se você quiser vender antes do vencimento, então tem oscilação de mercado aí, então você pode sair com prejuízo também. Então não é garantido que é seguro todo e qualquer tipo de investimento de renda fixa, tem que ver qual que é o ativo especificamente. Não, show de bola. Isso ajuda muito para quem está começando, né? Mas a gente já pegou esse ponto do investidor iniciante, vamos pegar assim, o histórico recente da renda fixa, porque se a gente pega hoje a maioria dos CPFs, né, uma grande quantidade, começou a investir o quê? Tem 2, 3 anos. Então acontece que a galera pegou uma taxa de juros mais baixa, né? Então a gente pega lá, governo Temer, 6,5% mais ou menos a taxa, caiu para 2%, logo ali depois voltou em 21, começou a subir novamente, 22, e agora a gente chegou ao patamar de 13,75, que é uma maravilha, né? Isso. Então, para quem gosta da renda fixa, está acostumado, cara, acha que vai ser sempre maravilhoso. De fato, historicamente, o Brasil tem uma taxa de juros com 2 dígitos. Então foram poucas as vezes que a gente viu abaixo desse patamar. Mas acontece que a gente está voltando para esse cenário de uma queda de juros, né? Então a gente saiu de 13,75, mais ou menos agosto de 23, e começou a ter essa redução para agora. De fato, como que a gente pode encontrar as melhores oportunidades visando essa taxa caindo agora? Né? O que você consegue ver do cenário? E lógico, dá um resumão do que você tem visto de taxa de juros, inflação, para a galera já entender, se nortear um pouco do cenário. Realmente, nos últimos 4 anos, 4 ou 5 anos, entraram bastante investidores, principalmente no Tesouro Direto, que triplicou de tamanho ali o número de CPFs de investidores investindo. Então, tem muita gente nova nesse mercado que entrou pegando ali um cenário que era bem diferente do que o habitual do Brasil, tá? Historicamente falando, os juros no Brasil, se você pegar desde 1994, por exemplo, quando criaram o Plano Real, a nossa moeda atual, os juros no Brasil ele oscila ali entre 10, 8, 12, 14. Na média, o normal do Brasil é um juros próximo de 10%. Tá? Selic falando especificamente. Daqui para frente, os juros hoje está 12,25, né, na data de gravação, 12,25. O espaço que os juros têm para cair hoje no Brasil ele é relativamente pequeno. Por quê? Alguns fatores. Primeiro, juros no mercado americano voltou a subir, está em patamares que são, de fato,
não vistos há muito tempo, né? Os juros nos Estados Unidos, desde 2008, ali aproximadamente, ele chegou a bater perto da casa do 0% ali, e desde então se manteve em 0% durante muitos anos. Então tem muita gente que se acostumou com juros zero nos Estados Unidos, mas essa não é a realidade do mercado americano. Se você pegar de 20, 30, 40 anos para trás, os juros no mercado americano, na média, ali é 4%, 5%, com uma inflação de 2%, 2,5% na média, tá? Então o que está acontecendo agora nos Estados Unidos é uma volta à normalidade. Inflação ali na casa de 2%, 3%, juros a 5%, isso é mais ou menos o padrão do mercado americano. Aqui no Brasil, os juros agora está 12,25%, a expectativa é que ele feche o ano que vem, 2024, só no final do ano que vem, aí diverge um pouco as opiniões, tá? Mas fechar ali perto de 10,5%, 10%, os mais otimistas pensando na 9,5%, então daqui para frente a queda aparentemente deve ser baixa, tá? Então vamos voltar ali ao patamar padrão do Brasil, que é 10% de juros ao ano. Daqui para frente, pensando em fazer alocação, quando você pega os investimentos de renda fixa, aí as variedades que tem de título público, CDB, LCI, CRA, CRI, debênture, a gente entra no detalhe mais para frente, todos eles vão ali render próximo desses juros padrão, que é o Selic aqui no momento, que deve fechar o ano que vem em 10%. Então, para escolher as melhores opções aqui daqui para frente, é olhar algumas questões. Por exemplo, qual que é o planejamento que o investidor tem em relação a prazo, o tempo que ele pode deixar o dinheiro dele aplicado, para poder aí sim, dentro do planejamento dele, escolher quais são os ativos que se encaixam no planejamento dele. Então não tem uma resposta única e definitiva aqui, tá? Isso é legal, né? Você está até falando com o Danilo antes, né, Danilo? Uma das coisas que a gente acha interessante na carteira que você faz a parte de acompanhamento de gestão ali é que você sempre divide a renda fixa em 3 categorias, né? Então você coloca a renda fixa de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Eu acho que isso é interessante, uma coisa que a gente bate muito aqui no podcast é que a estrutura dos seus investimentos tem que ter uma base inicial, seus objetivos. Né? Então, todos nós temos objetivos de vida, né? Financeiro, de uma viagem, a compra de um item, o que for, aposentadoria. Então, a gente sabe que os nossos objetivos vão ter curto, pelo menos tem que ter 3, né? Então, você que está assistindo, está ouvindo a gente, já para agora e escreve. Qual é o seu objetivo de curto prazo, médio prazo e longo prazo? E como que os investimentos podem te ajudar a alcançar esses objetivos? E aí, muitas das vezes, a renda fixa acaba ajudando. Porque você pega um objetivo de, 2, 3 anos, a renda variável tem muito mais risco porque tem uma variedade, uma volatilidade muito maior. Agora, para a renda fixa, isso ajuda. Olhando para esse cenário, assim, como é que a gente consegue... Lógico que não tem uma resposta única, como você mesmo já disse, mas para cada tipo de investimento, aonde se encaixaria melhor a renda fixa e tipo de ativo para esse cenário? Tá, vamos por parte. De fato, a nossa carteira de renda fixa, ela é definida de algumas formas, né? E uma delas é prazo, curto, médio e longo prazo. Quando você vai fazer investimento, o mais importante de fato é por quanto tempo você pretende fazer os seus investimentos até começar a usar esses recursos acumulados. Essa é a primeira questão aqui. Nós estamos falando especificamente de quais os melhores investimentos para 2024, mas na prática, se você pega ali ciclos econômicos, eles não duram um ano, né? Não é de um ano para o outro que as coisas... A gente está falando de curto prazo, né? Curtíssimo prazo, basicamente isso. Porém, se ciclos econômicos duram ali, não tem uma regra óbvia aqui clara, mas 7, 8, 10 anos dura um ciclo econômico. Então, geralmente, uma estratégia bem montada, ela pega primeiro os seus planos, objetivo do investidor, do cliente, mas como que está ali o ciclo econômico naquele momento. Essas são as premissas, tá? Definido isso, né, quais são o ciclo econômico que a gente está, e hoje é, de fato, juros no Brasil caindo, juros nos Estados Unidos também com a perspectiva de cair, mas nem tanto assim. Então esse é o movimento hoje que nós estamos visualizando. E a partir desse movimento de queda de juros e inflação aqui no Brasil controlada também, a diversificação que o investidor tem que fazer é buscando investimentos que vai de fato ali estar alinhado com as expectativas dele. E aí baseado nisso, ele vai poder escolher os ativos que têm a melhor taxa, o melhor retorno, o melhor rendimento líquido, né? Sempre avaliando a questão de custos que os investimentos têm, qual a tributação que vai ter, se não vai ter tributação, se é isento de imposto de renda. Ele vai, geralmente ele vai poder contar também com um assessor para fazer essa escolha, com um consultor para poder ajudar ele a casar ali os objetivos com os investimentos, mas escolher aquilo que vai trazer a melhor rentabilidade de acordo com o planejamento dele. Então, se ele definiu que vai ficar com o investimento um ano, então ele vai ter que escolher se é o CDB, se é o Tesouro Direto, se é uma LCI para aquele prazo de um ano, o que tem de maior rentabilidade naquele período que ele vai ficar com o investimento aplicado. Quando você olha para, vamos pegar no curto prazo aqui ainda, falando de CDB, de uma LCI, por exemplo, você falou, tem diferença de risco de um para o outro? O investidor deveria olhar só a rentabilidade, ou esses títulos
variam também em função de risco? Falando especificamente de CDB e LCI, né? Ambos são investimentos emitidos por bancos. Então, no final do dia, o investidor está emprestando o dinheiro dele para um banco que está fazendo aquela emissão, né? A questão do CDB é que o banco pega o dinheiro e ele pode emprestar para onde ele quiser, para quem ele quiser. Na LCI já é um pouco diferente, mas isso é mais importante para o banco. Então, quando o banco capta via LCI, ele tem que destinar aquele dinheiro para o mercado imobiliário. Então, o investidor tem a impressão que ele está exposto ao mercado imobiliário porque é uma LCI. Mas no final do dia, a exposição dele de risco é no banco que ele fez a aplicação. Tá. Então, no fim do dia, de CDB e LCI emitido pelo mesmo banco, por exemplo, para o investidor é quase a mesma coisa. A diferença é o CDB tem o imposto de renda, ele vai ter que pagar a tributação, e a LCI é isento de imposto de renda. Só que ser isento de imposto de renda não garante que a rentabilidade final vai ser maior. Não é porque não paga imposto que o investidor vai ganhar mais dinheiro. Tem que fazer conta. As líquidas, a rentabilidade líquida depois, né? Quanto que o CDB vai render líquido e a LCI líquida. Né? Tem que fazer conta. Inclusive na carteira de renda fixa nós temos uma planilha que é uma calculadora que ele coloca lá a taxa do percentual do CDI no CDB, o percentual do CDI na LCI, qual que é o resultado líquido final que ele vai ter. Então, essa é a diferença, né? O resultado final em relação ao imposto de renda, né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, já que ele tá falando tanto da carteira. Vou falar aqui, vamos deixar o link aqui embaixo da carteira de renda fixa com 50% de desconto, né? Então, não sei por quanto tempo esse link vai ficar aqui. A gente tá gravando hoje, dia 12... dia 12 hoje, né? Dezembro. 12 de junho, de 12 de dezembro de 2023. Pra você ver como a minha cabeça tá boa pra cacete. Tem um descontão aqui de 50%, sai por R$9 e pouco. Lá tem renda fixa para curto, médio e longo prazo. E renda fixa nos Estados Unidos também. Difícil achar uma carteira de renda fixa que tenha isso. Ô, David, e ainda falando de curto prazo, a galera começa pela renda fixa, né? E pro cara que vai fazer a famosa reserva de emergência, hein? Você tem preferência? O cara vai para um CDB, vai para o Tesouro Direto? Que cuidado que tem que tomar? Preferência, eu particularmente, a gente tem que avaliar todas as possibilidades, né? A gente não exclui nenhuma logo de cara. Então, reserva de emergência é liquidez imediata. O que eu posso resgatar aqui hoje mesmo, no máximo amanhã, o dinheiro está na conta. Né? Isso é o mais importante. Então, assim, o primordial não é o rendimento, é sim a liquidez. Uma vez que você encontrou ativos que têm liquidez, aí cada um tem a liquidez que quer. Tem gente que precisa D0, D1, 2 dias, então é algo um pouco pessoal também. Mas uma vez definido a liquidez que você precisa, aí você vai olhar o que tem de disponível. Então, e geralmente, praticamente todas as corretoras, todos os bancos, vai ter ali uma gama imensa de possibilidades. Dentre elas, com liquidez, você vai ter CDB com liquidez diária, Tesouro Direto, Tesouro Selic com liquidez diária, tem fundo DI com liquidez diária, tem banco que tem LCI também, que dá uma liquidez a partir de certo período, que tem uma rentabilidade mais atrativa também. Então, tem várias alternativas, mas basicamente é Tesouro, fundo DI e CDB com liquidez diária. Tudo isso tem, tirando o Tesouro, obviamente, a LCI e o CDB tem garantia do FGC. Tem o FGC. Então, só para ressaltar, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, é um fundo privado, tá? Ele foi constituído por força de lei, mas é um fundo privado. Todos os bancos que operam no Brasil e financeiras de crédito também, e hoje no Brasil são mais de 100 bancos que atuam no Brasil, não parece, mas é um número gigantesco. Todos esses bancos que operam no Brasil, eles contribuem para esse fundo privado, né? Para cada empréstimo que ele pega, que ele toma, ele coloca um percentual lá dentro do fundo. E aí esse fundo, num caso de quebra de algum banco ou de alguma financeira, esse fundo ele garante que você, investidor, vai receber de volta até R$250 mil investido naquela instituição. Né? Aí a soma de tudo que você tem lá em CDB, na poupança, na LCI, é por CPF e por banco esse seguro. E aí, pega só, aproveitando já dar um pitaco sobre reserva de emergência, porque eu acho que, cara, a gente que acompanha o investidor, pessoa física no dia a dia ali, atende bastante cliente, né? Acho que é o caso do Debet, seu, meu também. A gente vê muita gente que pula essa etapa. Né? Então, por mais que a gente fale 297 vezes sobre isso, cara, não pule etapa de construção da sua reserva de emergência. Por mais que você tenha os olhos, né? É muito mais atrativo, muito mais... Dá um tesão muito maior você olhar para a rentabilidade. Mas nem sempre a rentabilidade vai ser o fator mais importante. Então, acho que o David colocou muito bem. Cara, olha para a liquidez. E é lógico, você tem uma carteira por 100% da sua reserva, dependendo do volume, né? Cada um vai ter o seu volume necessário de reserva de emergência. Né? A gente tem um cálculo padrão, mas cada um vai ter a sua particularidade. Você pode também diversificar a sua reserva de emergência. Então, você vai ter uma parte com extrema liquidez que tem que ter. Cara, eu particularmente tenho 3 a 4 meses da minha reserva com extrema liquidez. Os outros ali, porque eu trabalho com 8 meses, a outra parte eu vou ter um
um pouco menos de liquidez. A gente tem, poxa, como o David falou, tem uma LCI pagando um pouco melhor, que nos primeiros 90 dias não tem tanta liquidez, depois já te dá. Então você pode estruturar, mas o mais importante é não pule etapas. Né? Não pule esse processo de construção. Por mais que você possa olhar para o lado, você vê outros ativos tendo uma performance maravilhosa, o seu vizinho falando que sua carteira performou muito bem e a sua está na construção da reserva. Cara, não pule, porque isso pode trazer um grande prejuízo, não só financeiro, até emocional do seu dia a dia. Deu merda, você não tem para quem recorrer. Então cuidado, não pule essa etapa. Eu concordo com você, Rafa, porque assim, parece trivial para quem trabalha no mercado financeiro pensar em reserva de emergência, liquidez, conservador. Mas eu, por exemplo, quando fui trabalhar no mercado financeiro, meu primeiro trabalho, o primeiro estágio que eu fui fazer no mercado, já certificado, a primeira coisa que eu fiz foi fazer operação de day trade. Não tinha renda fixa, não tinha tesouro, não tinha nada. Vislumbrado com o mercado, já coloquei dinheiro no day trade e perdi a grana da minha mãe, inclusive, né? Não, acontece. Cara, e assim, e é louco porque você não é um caso isolado. A gente tem diversas histórias que a gente pergunta. Inclusive, a gente nem perguntou da sua história no mercado, depois você pode contar, a gente vai falar. Mas muita gente começa por essa etapa. Eu tava fazendo uma análise de uma carteira esses dias. Cara, 85% em renda variável. E a reserva tinha 15%, mas assim, era muito pequeno comparado ao patrimônio. Eu falei, cara, mas você nunca pensou, não, eu quero... Assim, então, assim, tem muita coisa que você tem que ter esse cuidado, né? Por mais que a atratividade da renda variável seja, tentadora, né? Por mais que a renda fixa no Brasil também é, sensacional, inclusive vou trazer alguns dados aqui daqui a pouco, mas é importante não pular. Mas só pra gente voltar e depois passar pra cá, cara, dá um resumão. Quem é o David no mercado financeiro? Como é que você surgiu essa história? Boa. Por que você pulou pra cá? A gente já começou a falar. Exatamente, cara. Então, assim, quem tá assistindo, fica calmo, tranquilo, a gente vai voltar pro assunto, mas por quê? Eu acredito que a jornada do nosso dia a dia constrói quem a gente é hoje. Então, assim, como é que você se interessou por números e por finanças e investimento? Na verdade, eu não me interessei. Eu caí no mercado financeiro de paraquedas, literalmente, né? Eu comecei trabalhando numa empresa de tecnologia, como office boy, adolescente, lá com 18 anos de idade, que é a CMA Solutions. Ela desenvolvia plataformas para negociação de commodities, de ações, para bancos e corretoras. Então, eu era office boy e entregar papel, documento em banco e corretora. Isso com 18 anos de idade. Aí conheci mercado financeiro ali. E aí fui interessando mais pelo assunto. Como office boy, tirei certificação, fiz CPA 10, CPA 20, fiz Ancor, sendo office boy. Aí quando eu fui fazer meu estágio no mercado financeiro... Vamos fazer uma pausa aqui. Você que tá trabalhando no banco não tem o CPA 10. O office boy tinha CPA 10. Que vergonha, pelo amor. Vai. Era mais ou menos isso. E aí quando eu fui fazer a faculdade, gestão financeira, fui fazer meu estágio no mercado financeiro, isso já em 2011, ali quando eu tinha 21 anos de idade. Fui fazer o estágio num agente autônomo da XP. E aí lá era só renda variável. Então eu entrei no mundo de mercado financeiro já direto em renda variável. E lá eu atendia cliente, fazia operação para o cliente. Era uma mesa de operações, basicamente. Então, operava índice, dólar, commodity, boi, milho, soja, renda variável. Então minha primeira escola foi ali renda variável. E aí em 2013 eu fui para uma corretora, que era a Isinvest, a título corretora. Fiquei 2 anos lá na mesa de renda fixa. Então, era captação para renda fixa, falar com o investidor o dia inteiro, fazer captação. Depois eu fui para Geração Futuro, aí comecei a trabalhar de fato como consultor de investimento, assessor de investimentos, e aí ampliou um pouco mais ali o leque de atuação, trabalhar com previdência privada, com seguro, constituir carteira, ajudar de fato o investidor a ter ali um planejamento, montar carteira de investimento de fato. Fui para o banco, fiquei 3 anos no Banco Itaú, mesma linha de raciocínio, ajudando o investidor a investir melhor. Eu peguei aquela fase que o Itaú estava abrindo plataforma, trazendo fundos e CDBs de outros bancos, de outras gestoras. E aí, em 2020, pandemia, eu saí um pouco ali da parte de assessoria, fui de fato virar coordenador de time, gestão de área comercial e coordenar um time de assessores. Então, atendia ainda o cliente, acompanhava a vida do cliente, mas por intermédio do meu time de assessor. Também trabalhei bastante ali do lado do marketing, fazendo a parte de conteúdo, escrevendo, pesquisando. Então, sempre estudei muito ali mercado financeiro. Ao longo do tempo, tirei outras certificações, fiz o CFP, que é uma certificação bem importante, planejador financeiro. E, por último, fiz o CNPI. Só que o CNPI eu tirei quando eu entrei na Ticker. Eu estou na Ticker já há mais de 1 ano. Eu entrei na Ticker para fazer ali o relacionamento B2B e fui pegando ali o gosto por análise. Resolvi tirar o CNPI, que também é uma certificação bem difícil, bem interessante. E hoje sou CNPI e cuido da carteira de renda fixa da Ticker Research. Cara, você foi aluno do professor Arthur? Fui. Em qual curso, né? Eu lembro que ele falou que te deu aula lá. Na FECAP. Eu fiz na pós-graduação depois? Eu fiz uma pós-graduação em 2015 na FECAP e o Arthur de Moraes me deu aula área de sobre... finanças, pós em finanças lá também. Exatamente. Massa, exatamente.
Não, show de bola. Ótimo resumo. E eu peguei alguns dados aqui pra gente voltar pro assunto de renda fixa. Obrigado pela apresentação, né? Todo mundo entendeu? Foi ótimo. E lembrando que, como o Danilo falou, o link tá aqui para que você possa aproveitar a carteira que o Deibert faz de renda fixa, que tá sensacional. Cara, eu peguei um ponto aqui interessante porque é inegável o protagonismo da renda fixa no Brasil. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, a última década, o CDI rendeu em torno de 135%, enquanto o Ibovespa, que é o principal índice de ações, 71%. Então, você vê que, cara, praticamente quase metade ali. E isso é louco, porque se a gente pega... Quando a gente fala de risco e retorno, teoricamente, os ativos que você corre um pouco mais de risco deveria ter um pouco mais de retorno, né? Então, vou pegar ações compradas com renda fixa. Por que você acredita que, de fato, a renda fixa no Brasil, ela acaba tendo um resultado 2 vezes maior, tendo um menor risco, né? Como que a gente pode se aproveitar desse cenário olhando na estrutura de uma carteira de investimento? Esse é um ponto complexo, a resposta vai ser grande. Primeiro, você tem o tempo que você quiser, fica à vontade. Você falou da última década, né? Assim, números, eles são facilmente manipuláveis. Então, a depender do período que você pega, é mais ou é menos, né? Primeiro ponto. Se você for pegar da última década, 2010 para cá, por exemplo, excluindo pandemia, que foi algo bem atípico, 2011, a gente tem um evento muito atípico no Brasil, que é a eleição da Dilma, né? Ela é eleita e tudo que acontece nessa década é basicamente resultado de ações governamentais, né? Políticas que foram de forma equivocadas, que tiveram de fato atrapalharam de fato a economia, né? A economia não se desenvolveu como poderia ser desenvolvido. Então, se você pegar o crescimento do PIB no Brasil nessa última década, 2010, 2020, a média de crescimento é 0,3, 0,2. Cresceu pouco, cresceu muito pouco. E preço de ação, o preço de uma ação, no seu resumo, na sua essência, ele é reflexo do lucro da empresa. Se o lucro da empresa está subindo, o preço sobe. Se a empresa não está vendendo, não está lucrando, a economia não está fluindo, o desemprego está em alta, juros está em alta, as empresas não estão investindo, isso tende a prejudicar o preço da ação daquela empresa. Então, esse é um fator muito importante. Então, na última década, a gente teve um caso um pouco atípico aí de empresas que foram prejudicadas, de fato, por políticas que foram equivocadas. Esse é um primeiro ponto. Então, nesse período, o CDI rendeu muito mais, porque os juros do Brasil é historicamente elevado. Isso é difícil de combater, porque a inflação é elevada, né? A gente pega ali a inflação no nosso tempo de vida, eu tenho 33 anos, eu peguei ali em 94, quando mudou a moeda, eu era criança, tinha 4 anos, eu lembro que meu pai tinha alguns dinheiros bem estranhos, que hoje não existe mais, era outra moeda, né? Então, naquela época, a inflação, cara, era 2, 3 mil %. Isso é há pouco tempo atrás. Então, o que a gente vive hoje ainda é um pouco de reflexo dessa inflação que foi muito elevada no Brasil, segue alta, porém nada comparável com o que já foi no passado. E voltando ao tema, esse histórico de CDI, se você pegar desde 94, o CDI segue batendo em Ibovespa. Isso é fato. O CDI rendeu, sabe, acho que 1.500% a mais do que o Ibovespa, algo nessa magnitude. Então, a depender do prazo, de fato, o CDI rendeu mais. Só que qual que é a outra questão aqui? O Ibovespa, ele é uma cesta de ações ponderada pela liquidez, né? Os ativos que estão lá, geralmente são 60, 70 empresas. Não necessariamente são os melhores ou que a gente investiria ou recomendaria, né? Exatamente, é só o mais negociado. Então, ali não é uma boa referência também para a gente comparar, falar que renda variável no Brasil rende menos que CDI. Esse é um outro ponto, né? Você tem casos, por exemplo, de empresas, ações que entram no Ibovespa porque estão sendo muito negociadas, só que esse volume grande de negócio é o pessoal vendendo o ativo, se desfazendo dele, é uma empresa com expectativa ruim e ela entra no índice. Então, assim, isso é questionável também. Quando você pega isoladamente carteira de ação de um fundo, da Ticker Research, por exemplo, que tem uma carteira de ação muito bem estruturada, ela ganha disparado do Ibovespa. A gente consegue bater o Ibovespa. Então, dependendo da seleção que o investidor vai fazer, ele consegue ganhar muito mais dinheiro do que o Ibovespa e com o CDI também. Então, depende do que o investidor vai comprar, né? Sim. Concordo. Não, perfeita colocação. É que a gente gosta de trazer alguns dados, né? E jogar na mesa pra gente bater esse papo. Porque... Mas é importante, é bom porque realmente é isso aí. A bolsa não é Ibovespa e não é o IFIX, né? Não é, você tem que fazer algo melhor do que isso. E aí, você tocou um ponto da eleição 2010-2011, né? Então, a gente acaba percebendo, pelo menos a percepção minha, e a gente vai colocar na mesa aqui, que a instabilidade política também é um fator onde o brasileiro tem até um pouco de medo de correr risco. Né? Então, se a gente pega, tem muito mais gente, lógico, historicamente, a renda fixa é muito positiva para o Brasil, mas a galera tem um pouco de medo também de correr risco na renda variável porque você tem uma instabilidade política muito grande. Né? E eu acho que esse é um fator também determinante na tomada de decisão do investidor, porque atrapalha. A galera, se você pega 2022 agora, a última eleição, a preocupação era louca.
tinha gente querendo ir embora do Brasil, tirar todo o patrimônio daqui. Cara, aí você vê que, beleza, tá ruim? Tá, mas sempre é ruim, né? É uma frase que eu sempre escuto, que o Brasil ele nasceu para ser nota 6. Né? Então, dificilmente isso vai mudar. Mas, cara, de fato, a instabilidade política atrapalha muito também nessa decisão de investimento, né? Eu tenho a impressão que isso é um ciclo que ele se retroalimenta, né? Porque você pega o caso de 2011, políticas equivocadas, tivemos problemas na economia, a PIB não cresceu, a empresa não lucrou, enfim, foi uma década perdida ali, teoricamente. Aí a renda variável não performou bem. Aí o investidor que entra hoje para investir, ele olha para trás e fala, pô, a bolsa não rendeu bem como o CDI. CDI é bem melhor. E a demanda desse dinheiro novo que está entrando vai para a renda fixa, porque ele olha para a renda variável e, historicamente falando, no passado recente, não performou bem. De fato, só o Ibovespa isoladamente. Então, o que faz o preço de uma ação, o mercado acionário subir, é demanda. De fato, é demanda. E se essa demanda é direcionada para o mercado de renda fixa, o dinheiro está indo para lá, acaba que o pessoal não se interessa em estudar a renda variável, estudar as boas empresas que tem aí disponíveis, e acaba esse dinheiro não indo para a renda variável, né? Então é um ciclo que de fato se retroalimenta, e toda vez que tem eleição é a mesma história, aquela mesma loucura, o pessoal acha que o Brasil vai acabar, vai virar Venezuela, Argentina, etc. A gente nunca vai para os extremos, né? Não vira os Estados Unidos, mas também não vira a Venezuela, né? Fica na média, como você falou, né? A nota 6 continua. Exatamente. Cara, antes da gente evoluir para a renda fixa americana aqui, que é um tema bom pra caramba também, assim, ó, para resumir o que a gente falou de renda fixa no Brasil e conceitualmente sobre renda fixa, a gente pode falar que, com certeza, a renda fixa está muito além da reserva de emergência, né? A gente tem renda fixa para qualquer investidor. Muito bom. Né? Não é só a renda fixa é reserva de emergência e depois eu vou para renda variável. Não é isso. Dá para ter renda fixa na carteira de qualquer investidor, inclusive dá para ter só renda fixa, né? O cara dá para correr riscos diferentes tendo só renda fixa na carteira. Perfeito, muito bem observado, Danilo. Eu já fiz um balanço ali da minha vida de trabalho, eu já devo ter falado com mais de 5 mil investidores ao longo de 10 anos que eu trabalho no mercado financeiro. E tem perfil para tudo quanto é tipo de investimento, né? Tem investidor que ele acha que o mercado financeiro é um cassino, mas tem aquele cara que leva a sério, de fato, o mercado financeiro, o mercado de capitais. E tem investidor que ele não quer saber de renda variável, de fato. Ele estrutura toda a carteira dele, a reserva de emergência, a casa que ele vai comprar daqui a 3, 4 anos, a aposentadoria para daqui a 10, 20, 30 anos, deixar para os filhos ali a herança, tudo em renda fixa. Aí ele vai espalhar tudo isso em produtos diferentes, com perfis diferentes, tudo dentro da renda fixa. E a nossa carteira de renda fixa, ela faz esse trabalho também, né? Se a gente tem renda fixa de curto prazo, CDB, LC, LCA, aí tem lá o médio prazo, que são CRA, CRI, debêntures, que são investimentos que têm um prazo relativamente maior, dura ali de 5 a 10 anos aproximadamente. Tem ETFs de renda fixa, aí tem fundos de previdência de renda fixa, que é indicado para ficar 10, 15, 20, 30 anos, ou até para perpetuidade. Então, tem ETF de renda fixa no Brasil também? Na nossa carteira, só americano, né? Tem americano, né? Só nós vamos falar dele americano. aqui também, Tá. já. Não tem no Brasil na nossa carteira por um motivo específico, assim, o mercado de ETF de renda fixa no Brasil, você vai ter algumas oscilações, algumas variações por ser negociado em bolsa, que se você tiver num fundo, num CDB, num Tesouro de Selic, por exemplo, você não vai ter esse tipo de oscilação. Perfeito. Né? E a depender do custo também, começa a ser inviável você fazer aplicar numa ETF aqui no Brasil. E ETF nos Estados Unidos, ele é muito mais barato em termos de custo, de taxa de administração, e é basicamente isso. Ia complementar, Rafa? Não, ótimo, perfeito. O lance do ETF de renda fixa, acho que esse é o maior risco mesmo, é o custo, né? Isso é legal, assim, esse grande lance é legal porque o cara que está com receio do mercado financeiro, está com receio de ações, mas ele quer investir, ações, fundo imobiliário, etc., mas ele quer investir, ele pode, através da renda fixa, constituir seus objetivos ali de curto, médio e longo prazo e diversificar a carteira em CRI, CRA, CDB, LCI, etc., Tesouro Direto, e montar uma excelente carteira muito bem estruturada que vai atingir seus objetivos. Depois, se você quiser, você migra para renda variável quando você quiser, né? E a nossa carteira dá essa opção pro cara, ela tá bem estruturada nesse sentido, né? Exatamente. E antes de a gente pular para a parte de renda fixa americana, que acho que é um assunto que pelo menos eu já tô na expectativa aqui para perguntar umas 50 vezes aqui, várias perguntas, mas a gente colocou nas nossas redes sociais, então você que não acompanha o podcast ainda, cara, vou deixar o link aqui, vai lá, Disciplina Financeira Podcast no Instagram, já segue lá, já compartilha. A gente sempre tenta colocar alguns conteúdos dos cortes, né? E também a gente colocou recentemente, antes de gravar esse episódio, pra galera deixar dúvida, né? E eu recebi algumas perguntas, eu vou trazer uma delas aqui pra não prolongar tanto, que foi do Fernando. Ele falou o seguinte, cara, vou ler aqui pra ficar mais fácil, tá? Ele quer saber a diferença basicamente entre de risco, título público
e títulos bancários, né? Ele botou o seguinte, cara, a gente sabe que a situação fiscal no Brasil não é das mais confortáveis, né? Todos sabemos disso. Mesmo dessa forma, os títulos públicos têm uma certa segurança e garantia maior que os bancários. Isso gera grande dúvida para quem investe. Pode nos explicar ou explicar para a gente e para o Fernando, obrigado pela sua pergunta, essa diferença e por que o título público acaba sendo mais seguro do que um título bancário? Tá, boa, Fernando. Quando você empresta o seu dinheiro para um banco, você coloca lá o seu dinheiro no CDB, numa LCI, numa LCA, você emprestou para o banco. E existem diversos tipos de bancos aqui no Brasil, pequeno, médio, grande porte. Então você está emprestando o seu dinheiro para um banco, né? Para quem vai aplicar R$1.000, R$10.000, você tem o FGC. No pior cenário, o banco quebrou, a FGC te devolve o dinheiro rapidamente ali, 10, 15 dias. O processo está bem melhor do que era no passado, você tem um seguro ali para receber o seu dinheiro de volta. Agora, para quem tem 10 milhões para aplicar, não vai aplicar tudo no mesmo banco. E o limite do FGC também é 1 milhão, né, por CPF, pensando no conglomerado de bancos que tem aqui no Brasil. Então também tem um limite esse FGC, tá? Então para quem tem muito dinheiro e vai investir, ele tem que olhar com mais critério, né? Em qual banco ele vai colocar o dinheiro dele, porque cada banco tem um tipo de risco. Tem banco que só opera dando crédito para o agronegócio, tem banco que só opera fazendo financiamento para carro usado, tem banco que só dá dinheiro para pensionista e INSS. Então existem diversos tipos de bancos, tem que olhar com mais detalhe aonde esse banco opera, qual tipo de risco que ele corre, para entender aonde você está colocando o seu dinheiro. Porque se ele quebrar e você tiver mais do que o FGC cobre, você vai perder dinheiro. Esse é um ponto. E assim, banco quebrar no Brasil não é algo recorrente, tá? Eu trabalho no mercado financeiro há 12, 13 anos, eu vi 3 ou 4 bancos quebrarem. Não é algo que acontece sempre. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece de vez em quando. Mas enfim, tem que ter o cuidado, obviamente. Esse é um ponto. Então você pode perder dinheiro se o banco quebrar e se tiver mais do que o FGC cobre, tá? E eu já vi investidor, por falta de informação, colocar mais dinheiro do que o FGC cobria e ele achou que recebeu o dinheiro todo de volta. Teve aquela surpresa porque não pesquisou, não foi bem assessorado. Geralmente é banquinho, o cara vai pela rentabilidade, né? Porque quanto mais ferrado o banco tá, mais ele precisa captar recursos, mais ele paga, né? É exatamente no empréstimo isso que você está fazendo para ele. E a galera cresce o olho na rentabilidade. Geralmente está totalmente correlacionado. Quanto maior a taxa que o banco está te pagando, maior é a dificuldade que ele está tendo para captar dinheiro no mercado. Não é à toa que ele está te dando uma baita taxa. Exato. Esse é um ponto, né? Então, tem que tomar cuidado com isso para saber qual é o banco. Quando você aplicar no Tesouro Direto, né? São títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. É basicamente o governo federal captando dinheiro para financiar ali a máquina pública, tá? No pior dos cenários, o que o mercado entende? No pior do cenário, quem pode emitir papel moeda oficialmente no Brasil é o Banco Central, né? E teoricamente o Banco Central hoje ele é independente. Por enquanto ele é independente, né? Então, até o final do ano que vem vai ter alguma troca lá de diretor, etc. Pode ser que entre um pessoal mais alinhado com o governo atual e aí eles podem ficar mais alinhados e tomarem atitudes que teoricamente não são saudáveis para a economia. Então, teoricamente, se o tesouro ele não quebra, tá? Porque no pior cenário, o governo vai emitir mais papel moeda, mais dinheiro e vai te pagar. Ele vai causar mais inflação. Como estava acontecendo na Argentina, né? Como os caras ligam a gráfica lá, vão imprimindo dinheiro. Imprime dinheiro, paga o funcionário público, paga os juros da dívida interna, mas ele não dá default, ele não quebra, tá? O que você tem que tomar cuidado só é essa diferença, né, de tesouro, governo quebrar, é em relação à dívida externa. O Brasil tem dívida externa, ele capta dinheiro fora do Brasil e ele tem que pagar isso em dólar. Aí se ele não tiver dólar para pagar, ele não tem como fabricar dólar, não tem como emitir dólar. Agora, em real, em última instância, ele consegue fabricar mais dinheiro e te pagar. Então esse é um risco que quase que não existe, né? Não, ótimo. E pegando agora já para o próximo assunto, né? Falando um pouco de risco e retorno, de oportunidade, como é que a gente pode fazer? Particularmente, a gente está vendo uma grande janela de oportunidade no mercado americano. Né? Então, se a gente pega os últimos 22 anos, se eu não me engano, nesse período é o maior juros que já foi visto no mercado americano. Então, está aí em patamares atualmente, gravando esse episódio, entre 5,25% e 5,5% de juros no cenário americano, desde julho de 2023 que a gente vê esses valores. Então, de fato, abre uma janela muito boa aqui. No Brasil, a gente está vendo um ciclo terminando de alta de juros para diminuindo, e lá nos Estados Unidos ainda não tem a certeza como isso vai colocar. Lógico que cada economista ali, cada cenário fala de como é que pode acontecer, pode ser que se mantenha por mais tempo, pode ser que diminua, mas como que a gente pode aproveitar esse cenário olhando para a renda fixa, né, para o cenário americano? Tá.
Primeiro, dando um alerta aqui para o investidor, né? Que assim, mercado financeiro tem todo dia. Então, e tá muito na moda falar de mercado americano, etc. E tem muita gente vendendo a ideia de que essa é a oportunidade da vida, que em breve os juros lá no mercado americano vai voltar para zero, porque o padrão lá é zero. Mas você vai ver a pessoa que está falando, ela tem 25 anos, ela não estudou, não conferiu o passado, né? Tem que entender como que é a dinâmica de juros no mercado americano, que o padrão não é zero. Ficou por zero durante muito tempo, mas o padrão ao longo prazo não é esse. O dinheiro ele tem que ter um custo ao longo do tempo. Você tem histórico de inflação lá também, você tem crise, tem tudo, né, cara? Isso, né? Exatamente. Não na mesma magnitude, mas igual ao Brasil. Inflação, crise, troca de governo, a mesma dinâmica. Isso acontece, né? Quem inaugurou o juro zero no mundo, se eu não me engano, foi o Japão, né? Que cresceu absurdamente, estagnou, trouxe os juros para zero para tentar influenciar ali a economia de forma positiva e depois veio os Estados Unidos na crise de 2008, ele trouxe os juros para próximo de zero para poder fomentar que esse dinheiro não vá para o mercado financeiro diretamente e vá para a economia real, né? Isso se perdurou de 2008 até ano passado, né? Agora há pouco. Então, o padrão não é esse. Juros zero nos Estados Unidos não é esse o padrão. A gente comenta isso bastante na nossa carteira de renda fixa. Então, esse é o ponto. Esse juros hoje atual, ele de fato ele já esteve nas máximas. Como nós temos ali um acompanhamento dos ativos de renda fixa no mercado americano, eu estou vendo todo dia as taxas praticadas. Então assim, parece que a máxima já passou. Tá? Parece que a máxima já passou. Se você for pegar ali os últimos 40, 50 dias, título que pagava 5%, hoje está pagando 4,5%, 4,40%. Ou seja, o mercado parece que já passou pelo auge do estresse. Tá? Ainda assim, você conseguir travar hoje uma taxa de 4%, 4,5%, 5%, 6% em dólar que tem, tá? É uma baita taxa, porque geralmente lá os ativos são pré-fixados. É difícil você encontrar ativo pós-fixado como aqui no Brasil ou atrelado à inflação. Até tem, mas a maioria é pré-fixado. O padrão no mercado americano é título pré-fixado. Então, tem de fato hoje uma baita janela de oportunidade. Ela deve seguir aí pelo próximo primeiro semestre de 2024, pelo menos. É mais provável que você consiga travar as mesmas taxas nesse mesmo patamar de hoje no próximo semestre, porque aí você tem uma divergência, né? As expectativas em relação a juros no mercado americano tem uma parte mais positiva do mercado, mais otimista, que acha que começa a cair de fato os juros lá no primeiro trimestre. Aí toda vez que sai um dado diferente no mercado americano, o pedido de seguro-desemprego vem acima, vem abaixo, criação de emprego vem acima, vem abaixo, vem demonstrando que a economia americana continua resiliente, continua gerando emprego, continua forte, mesmo com esse patamar de juros. Ou seja, pode ser que esse patamar de juros siga por mais tempo no mercado americano do que o mercado está projetando. Não vai cair tão cedo assim. Então, ao longo do primeiro semestre de 2024, é bem provável que o investidor consiga encontrar boas taxas todo mês que ele for aplicar, porque geralmente o investidor ele aplica mensalmente, né? Cai lá o rendimento, o salário, pega a remuneração, vai fazer um investimento. Então, todo mês ele vai fazer esse investimento, possivelmente ele vai conseguir travar essas boas taxas pelos próximos 6 meses aí tranquilamente. Não, ótimo. E aí, pegando por esse gancho, né? Quais seriam os melhores investimentos no mercado americano para travar essa taxa, né? Porque é diferente daqui. Aqui você pega um pré-fixado, você entra em qualquer corretora, qualquer banco você acha muito mais fácil. Lá você tem um pouco mais de dificuldade, a barreira de entrada, né? Então não é para qualquer tipo de investidor. Consegue comentar um pouco para ele dar alguns exemplos mais práticos para o dia a dia? Sim, vamos por partes também, né? Assim, o mercado americano, o acesso ao mercado americano para o brasileiro, ele é muito novo também, né? Quando eu trabalhava no banco ali em 2016, 2017, o investidor pessoa física com R$1.000 não investia nos Estados Unidos. Isso era muito difícil, estava começando ali alguns movimentos de ter acesso, primeiramente com corretoras internacionais, então a pessoa tinha que saber falar o inglês, abrir a conta lá nos Estados Unidos para aplicar lá. E naquela época não tinha Pix, era muito mais difícil de fazer o câmbio. Então assim, o acesso ao mercado americano atualmente, ele é algo muito novo para todo mundo, inclusive para a gente, né, do mercado financeiro. Esse é um primeiro ponto. Hoje, né, pegando assim, nós não temos parceria oficial com nenhuma corretora, então vou citar várias aqui. Tá? Isso, eu ia te perguntar quais são da sua preferência, né? Porque, cara, eu quero acessar o mercado americano. Assim, abrir conta é muito fácil. Primeiro, você abrir conta é que nem abrir conta em qualquer corretora do Brasil, nome, CPF, dados pessoais, abriu a conta para mandar dinheiro, faz o Pix, o dinheiro chega lá na conta da corretora internacional ou uma corretora nacional, e aí esse dinheiro ele pega, que está na conta dele, converte isso em dólar para poder fazer a aplicação. Escolher a corretora. Hoje,
Tem algumas. A XP já faz esse tipo de acesso para investidor. O Banco Inter também, o C6 Bank. Mas o pioneiro, que é o que eu prefiro e eu gosto depois de testar todas essas, é a Avenue. A Avenue ainda tá na frente, você acha, em termos de qualidade, funcionalidades? Falou tudo. Ela não é a mais barata. Primeiro ponto, eu vou falar disso. Ela não é a mais barata, porém, a qualidade do serviço prestado, tudo em português, tem lá o atendimento, a navegação ali no site, no aplicativo, a forma como o educacional que eles têm. O Itaú é sócio agora também, né? O que acaba dando mais uma robustez à estrutura, né? Exatamente. O Itaú comprou acho que metade, mais um percentual lá. Então assim, o Itaú tem uma participação ali interessante. Então assim, a corretora Avenue, para mim hoje, em termos de usabilidade, é a melhor, tá? E quando você abre conta, abriu a conta, mandou o dinheiro, que é a parte que todo mundo é fácil de fazer. A navegação lá também é muito simples de fazer, tá? Então ele vai separar lá renda fixa, aí você pode escolher por ETF, por bonde, você vai escolher por categoria, tá? E assim, para entender, a gente vai deixar o link da descrição, mas na nossa carteira de renda fixa a gente tem uma explicação do que é um bonde, do que é uma ETF, de como que você aplica, tem tudo explicado ali. R$9 por mês no link aqui embaixo, cara, pelo amor de Deus, hein? Clica aqui. R$9. R$9. 50% de desconto o link aqui. R$9? Até a gente desistir do desconto, tá R$9. Cara, só pra você entender. R$9 essa água aqui. Não, só pra você entender. Eu ia falar isso agora. Só pra você entender. A gente acabou de tomar um café agora. Eu paguei R$9,50 no Expresso. Dava um mês de assinatura. Acho que eu vou devolver o café, pegar o dinheiro de volta. Pô, então assim, cara, aproveita, o link tá aqui. E Debert, você consegue explicar rapidamente assim pra gente a diferença? O que é um bonde, o que é um... Pra galera poder entender um pouco mais, que, cara, é um pouco diferente do mercado daqui. Tem algumas particularidades, né? Quando você pega a parte de renda fixa de tesouro, dos Treasury Bonds ali, acaba sendo mais fácil, mas... Deixa eu só fazer uma observação aqui também. Até duas coisas interessantes aqui, assim, ó, que a gente tá falando de Avenue e tal, eu também gosto da Avenue pra caramba. Cara, você tem uma conta hoje nos Estados Unidos, você tem o teu cartão de débito, você come pastel na feira aqui e paga com o rendimento que você tá tendo lá, né? Cara, tá muito globalizado, tá muito fácil. Outra coisa legal da renda fixa americana é que a gente vê o pessoal falar de Avenue e outras corretoras, o pessoal só fala de renda variável, né? Você vai comprar ações, vai comprar os REITs, que são semelhantes aos fundos imobiliários nos Estados Unidos, e ninguém fala da renda fixa, cara. É muito pouco, gente. Pô, você começa pela renda fixa em qualquer lugar. Por que não começa lá nos Estados Unidos também? Eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu não sei o que investir. Porra, renda fixa. Quais? Vamos falar a diferença delas aí, David. A renda fixa ela é um pouco negligenciada, né? Não é muito glamuroso falar de renda fixa, acaba sendo negligenciada, assim, a minha opinião sobre o conteúdo que tem disponível aí. Então, assim, o nosso foco da carteira de renda fixa é trazer duas possibilidades para o investidor, que são os corporate bonds, que são títulos emitidos por empresas, e lá pode ser empresa financeira, não tem essa diferenciação, que é o equivalente a uma debênture aqui. Então, quando uma empresa, a Vale, a Petrobras, quer captar dinheiro no mercado de renda fixa, ela emite uma debênture. Lá nos Estados Unidos é um corporate bond. Você está emprestando dinheiro para uma empresa. Inclusive, empresa brasileira que emite lá fora, né? Você tem também, existe a opção, né? A Vale emite bond lá fora, então a Petrobras, etc. Então. Exatamente. E na carteira de renda fixa da TIC, a gente separa lá emissões de empresas brasileiras, que você vai receber em dólar. Aí tem lá Vale, tem Suzano, tem Klabin, tem algumas empresas lá que emitem bonds lá fora, capta em dólar, e você, investidor, pode fazer aplicação direto nesse bond. O seu risco é a empresa, então se você está sendo remunerado em dólar, mas o seu risco é aonde a empresa atua, né? Qual que é a jurisdição dela? Ela tem o faturamento em dólar ou em real? Então, são empresas brasileiras que fazem captação lá fora. Então, você pode fazer isso via corporate bonds. Esses bonds, a maioria deles, tá? A maioria é um pouco mais restrito de entrar. Tá? Isso, pelo menos na Avenue, tá? A aplicação mínima, geralmente você tem que comprar 50 bonds, a quantidade. Isso, e cada bond, o preço unitário é $800, $900. Então, a maioria dos bonds lá, a partir de $50 mil que você consegue investir. Porém, tem alguns de boas empresas que o mínimo é de 5 bonds apenas. Então, fazendo a conversão aqui, vai girar em torno de 20 a 25 mil reais a aplicação mínima nesses bonds. E aí, nós temos, acho que umas 4 ou 5 bonds lá de empresas brasileiras, tá? Na nossa carteira que o investidor consegue aplicar. Então, é a mesma dinâmica. Geralmente, esses bonds pagam juros semestrais, a maioria deles paga ali parte do juros semestralmente, o dinheiro volta para sua conta. Pré-fixado, geralmente, né? Tudo pré-fixado. Você já sabe quanto é que vai... E por ser empresa brasileira, a taxa de remuneração, de retorno lá é maior, tá? Na média ali entre 5% e 6% pré-fixado. Porque tem um risco.
E deixa eu te perguntar uma coisa aqui também, desculpa te interromper, mas é importante, eu vou acabar esquecendo daqui a pouco. Cara, o cara travando essa taxa de 5,5%, 6% ao ano, ele também vai ter a marcação a mercado nesse título em caso de queda de juros, né? Então, se os juros cair, é bom para ele, né? Se os juros caem, é bom para ele se ele for vender antecipadamente esse título, exato. né? Porque, assim, ele abre essa oportunidade de venda antecipada. Exatamente. Então, assim, o cenário é o ideal, de fato. Ele vai travar uma taxa maior hoje, que daqui a 1 ano, 2, provavelmente não será mais essa taxa, será menor. E se a taxa de fato cair, o título dele vai se valorizar. Perfeito. Se ele, porventura, quiser vender, precisar vender, ele vai vender por um preço muito maior do que seria o valor justo daquela operação. Perfeito. Então, Isso é um aí. cenário bem positivo, de fato. Isso de corporate bonds, tá? E títulos emitidos por empresas. Temos também um segmento lá de empresas americanas. Aí eu faço uma seleção de bonds. Quando você entra na Avenue e vai pegar lá a tabela de disponibilidade, são várias alternativas. É muito mais alternativa do que você tem aqui no Brasil. Então a gente faz uma seleção de algumas empresas também americanas. A gente vai a gente tem 2 segmentos. As mais óbvias, que são as maiores, maior geradora de caixa, que a gente sabe que vai ter condições de pagar você ali no curto prazo. Aí tem bond da Apple, da Microsoft, da Intel, do McDonald's. São empresas conhecidíssimas que estão pagando ali 4%, 5% em dólar, taxa pré ao ano, com juros semestral e o prazo médio ali de 8 a 10 anos aproximadamente de duração. E isso é ótimo. Quer complementar? Não, pode falar. Esse é o ponto importante. Agora, eu acho que só a grande dificuldade, talvez, para uma boa parte do público que está assistindo a gente, é essa barreira de entrada. Né? Eu acho que quem vem para tentar ajudar nesse processo são os ETFs de renda fixa privada, que tem alguns ali, né? Sim. Se você puder citar pelo menos um pra gente aqui, pra galera poder entender como funciona, porque é uma vantagem. Eu falo porque, cara, no processo de consultoria, tem uma que, eu tenho interesse, mas o cara não tem, assim, não comporta dentro da estrutura do asset allocation dele, 25 mil reais, ou 50 mil, ou 250 mil, se for um bounds diferente, pra ele conseguir acessar. Acho que o ETF ajuda pra caramba, né? O mercado americano pra ETF é maravilhoso, né? São quase 5.500 ETFs diferentes que você tem lá, não sei quantos são de renda fixa em número, mas se você puder citar pelo menos 1 ou 2 pra gente aqui, acho que já ajuda pra galera começar. Lembrando, né? Aqui não é diretamente uma recomendação. É um ponto que a gente está colocando, por mais que o David possa recomendar, mas é mais para você estudar e buscar e entender se cabe dentro da sua carteira. Se você tem dúvida e tem um patrimônio acima de 300 mil, já vou aproveitar aqui para falar sobre a Ticker Wealth, né? Então, lá você tem um consultor onde vai gerenciar a sua carteira, vai te ajudar nesse processo e você pode deixar o seu contato aqui direto, a gente vai deixar o link também, para que a gente possa te atender, passar as informações. Lá a gente consegue gerenciar a sua carteira, montar uma carteira diversificada, no Brasil, entender, nos Estados Unidos, né? Tanto aqui quanto fora, o que fizer sentido para a sua estrutura financeira. Pronto. Boa, boa. De fato, o mercado de ETF nos Estados Unidos é bem mais evoluído, né, do que aqui no Brasil. A disponibilidade é imensa, é gigante. E aí a nossa carteira ela é dinâmica, né? Não é uma carteira travada, estática. Definimos que são esses ativos e vai ficar aquilo para sempre. Não é bem assim. Então, vamos acompanhando. Cada 15 dias ela é atualizada hoje, né? A cada 15 dias a gente faz um rebalanceamento ali de o que aconteceu no mercado, ou quais são as informações importantes, se tem que sair de algum ativo, ou às vezes a disponibilidade acabou, não tem mais aquele ativo, tem que trocar. Então, um acompanhamento a cada 15 dias que a gente faz, tá? E vamos sempre adicionando estratégias também. Apareceu oportunidade, faz sentido, a gente vai colocar na carteira. Então, esse é um ponto importante. E ETF contribui para isso, né? Porque a ETF, como ela não tem vencimento e não depende de disponibilidade, é negociada em bolsa, sempre vai ter aquele ETF, né, a priori, é mais fácil de você fazer investimento num ETF por questão de disponibilidade, esse é um ponto, e acessibilidade de valores, tá? E aí, falando especificamente da seleção, por enquanto, a nossa carteira ela tem 3 ETFs, tá? Focado muito mais em título público americano. Uma delas tem crédito privado, vou falar, mas focado em título público americano. Por quê? Muito se discute desde o ano passado da possibilidade de uma recessão no mercado americano, que os juros é para fazer isso, né? Frear um pouco ali a economia. Nesse evento a gente não sabe quais são as empresas que podem ser prejudicadas no futuro. Então, no caso de ETF, a gente quer manter um pouco mais de conservadorismo e na nossa carteira estamos focando mais em título público de emissão do Tesouro Americano, tá? Então, nós temos 3 ETFs lá na composição. E aí não é por prazo, é por perfil. A gente tem um perfil conservador, moderado e um perfil mais agressivo. O ETF mais conservador que a gente tem, e o ticker lá, né, o código de negociação não é padronizado, né? Geralmente eles colocam o que quiser lá, 1, 3 letras, não tem padrão. O primeiro ETF mais conservador é o TFLO, tá? Esse ETF,
ele é um fundo que compra títulos públicos que são pós-fixados, né? São taxas flutuantes. É como se fosse você comprasse um fundo que compra Tesouro Selic aqui no Brasil. Lá ele compra Tesouro Americano pós-fixado. Então ele tem uma oscilação mínima muito baixa e ele paga rendimento mensal. Então ele acumula no mês os juros daquele período, paga para você na sua conta, e aí tem esse desconto do valor pago de dividendo na cota, ele volta a contagem zero no mês seguinte, e é algo bem conservador. TFLO. Isso é para quem... Seria um ETF de Tesouro Selic, basicamente. Perfeito, exatamente. É para quem quer ser mais conservador, é a reserva de emergência dele lá nos Estados Unidos, que ele vai poder fazer uma alocação em outro produto, vai gastar o dinheiro quando for viajar, costuma deixa ser lá. Um ETF volátil, a volatilidade é baixa, né? É quase zero, tá? Assim, a eficiência de precificação muito grande, nos Estados Unidos é muito grande. É porque assim, a liquidez é muito grande, então eles são eficientes em precificar de forma correta ali um ativo. E só para vocês terem uma ideia sobre essa questão da volatilidade, a oscilação ser muito pequena, o início dele, né, pelos dados que eu tenho aqui, ele começou em fevereiro de 2014 a $50 sendo negociado. E se a gente pega hoje, ele está sendo negociado a $50,58. Então mas você o cara não ganhou nada? Não, a rentabilidade todo mês cai na tua Exatamente, conta. esse é o ponto. Tem que somar o negócio. Exatamente, porque a pessoa vai olhar assim, então não ganhei nada. Não, cara, você pega e você vê que a volatilidade é praticamente zero que ele tem, desde o início lá mesmo o valor, só que tem um rendimento mensal caindo na sua conta. Né? E para quem vai, por exemplo, fazer uma viagem, né, você não sabe quanto exatamente vai fazer, você pode sempre jogando o patrimônio ali, ao invés de render em real, né, você deixa rendendo em dólar, você vai juntando aquele patrimônio, e quando for o momento ideal, ou não só uma viagem, uma oportunidade. Você tem um caixa, pegou o dólar abaixo de R$5, cara, joguei pra lá, não sei aonde aportar ainda, ou não tenho volume para tomar uma decisão. Vai colocando no ETF, vai guardando esse patrimônio ali, quando achar a oportunidade, você vai lá e consegue aportar num ativo melhor. Então, assim, pra você ver que, cara, esse eu gosto particularmente bastante dele. É um perfeito uso para esse ETF. É de fato liquidez fácil ali com baixa $50 o acesso, né? 50. É bem lembrado. Ele é $50, porém lá você consegue comprar de fato fracionado. E o fracionado de lá é diferente do daqui. O de lá parece que é mais certo do que o daqui, né? Lá o fracionado é de fato, você pega um ativo, uma ação, um ETF, aqui é fração do lote, né? Aqui é fração do lote. Lá é fração de uma unidade. Então, o custo dele é $50 e alguns centavos, alguns cents. Só que você pode comprar 0,0 alguma coisa dele, né? Porque no caso da Avenue, o mínimo que você pode mandar lá, acho que é R$200. Você manda R$200, isso vai dar lá $40 aproximadamente. Mas você consegue teoricamente, exatamente. Você compra zero alguma coisa dele, então você pode sempre investir fracionado em todo o ETF ou o REIT que a gente citar aqui, por exemplo. Não, isso é ótimo. E você tá mais um, né, dele, você tem na carteira. Aí você tem um perfil moderado, que esse perfil moderado ele se chama BSV, ele é da gestora Vanguard, BSV. E o que ele faz? Ele vai alocar ali mais ou menos, hoje ele está com 70% da carteira dele em título público americano, tá? Pré-fixado, já não é mais pós-fixado, é pré-fixado. E esses outros 30% ele vai pulverizar, vai alocar em vários outros bonds de empresas. E bem diversificado, né? Assim, o que tem maior exposição lá vai ter 1% da carteira, tem de setor, de segmento. Ele tem 1% em tecnologia, 1% em biotecnologia, 1% em serviços. Ele pulveriza ao máximo ali o que ele pode por segmento e por ativo. Então ele faz um misto entre título público americano e título público privado, de emissão de empresa. Mesma lógica, ele estava cotado ali a uns $70 aproximadamente, se não me engano, pode comprar fracionado. E qual que é a questão aqui? Por que ele é moderado? É o perfil da duração dos prazos dos títulos que estão nessa carteira, tá? Na média ali, uma duração média de 3 a 4 anos, a gente chama de duration, né? E aí quanto maior a duration de um ativo ou de uma carteira, mais oscilação vai ter. Então ali é uma oscilação média que ele vai ter, ele de fato tem uma oscilação maior, conforme os juros vai caindo, o preço dos ativos vão subindo e vice-versa, então ele tem um potencial de entregar mais resultado com os juros caindo, mas ao mesmo tempo ele está alocado também em crédito privado, recebendo taxas pré-fixadas de empresas e também do título do Tesouro Americano. Esse é um intermediário ali, perfil moderado. A gente tem um mais arrojado, que ele se chama IEF, que esse aloca só em título público americano, de fato, Tesouro Americano, os Treasury, né, que você falou, Rafa. E aí com prazo maior. Geralmente o que está na carteira dele são ativos que vencem entre 7 a 10 anos. Então, assim, a duração do ativo é maior, a oscilação desses ativos também é maior. Então, ele tem um risco maior, porém com o potencial de entregar mais resultado conforme os juros for caindo no mercado americano. Então, são 3 alternativas aí para o investidor fazer a aplicação.
Então é ótimo. Você que está acompanhando a gente aqui, cara, depois comenta se você já investe no mercado americano, aonde que você tem olhado, o que você já investe, se você já conhece, tá? E se você tem dúvida, cara, lembrando da carteira também, volta aqui esse episódio, assiste de novo, porque é um conteúdo que, de fato, poucas vezes, né, a gente vê de forma gratuita. Né? Então, a gente está entregando, o David está entregando excelente conteúdo aqui para você começar e aproveitar o que a gente já falou, que é uma janela de oportunidade. Não é para você colocar todo o seu patrimônio que nem um louco lá, fica em paz, mas você entender que é importante você fazer uma alocação estratégica em um cenário muito oportuno para isso, né? Cara, você sabe um negócio que é interessante também, e eu puxo muito para esse lado, quem lê um relatório tipo do David de renda fixa, que aborda a renda fixa brasileira, renda fixa dos Estados Unidos, o cara tem uma aula de macroeconomia. Então, além de você ter ali ótimas opções de investimento para tudo que é tipo de perfil de investidor dentro e fora do Brasil, você vai ter aula, cara. Aula grátis do que está acontecendo e muita influência não está falando disso, né? O cara está na lacração do que rende mais ali. Tanto que o próprio ato de investir nos Estados Unidos mal se fala de renda fixa, não fala-se muito de renda variável. Você fala assim, basicamente, pelo menos o que a gente escuta é, cara, você vai lá ou você coloca nas empresas mais famosas, né? Ou você compra ali os 3 principais ETFs que englobam o mercado inteiro e já era. Acabou, e acabou, já era, né? Então, e além disso, poxa, aqui a gente não vai falar nesse assunto aqui, inclusive podemos gravar outro episódio sobre rates, né? Que eu acho que, porra, sensacional. Tem muito conteúdo pra gente falar. Vamos chamar a linha aqui. Ótimo demais. Cara, então acho que esse é um ponto importante, né? A gente conseguiu falar do que fazer na renda fixa, acho que ficou muito claro para atrelar com os objetivos, né? Ou seja, de curto, médio e longo prazo, ou do perfil, o cara mais conservador, mais moderado, mais agressivo. E é mais algum ponto que você acha que tem que esclarecer pra galera aí? Eu acho que isso, deu uma boa pincelada geral, né? Cara, eu acho que sensacional. Foi aula. E com isso você tem as melhores oportunidades, né? Para 2024. Não significa que é só para 2024, mas uma entrada para que você possa manter. E, cara, pegando tudo que a gente falou aqui, tem mais algum ponto? Pô, Rafa, esse ponto aqui eu acho que a galera tem que saber. Comenta aí. Tem, mas não é sobre investimento diretamente, sim, mas sobre comportamento, né? Porque assim, o nosso compromisso aqui, eu posso falar abertamente que a Ticker Research, a forma de atuação, de fato, é comprometida com o investidor, com o seu planejamento, com os seus planos, os seus objetivos, o que é o melhor para você. Então, hoje aqui nós temos a total liberdade para poder escolher aquilo que faz mais sentido de acordo com o cenário econômico, político e os seus planos de vida. Então, estamos totalmente alinhados, a nossa carteira tem esse norte aí de ser, de fato, trazer as melhores opções para o investidor. Não estamos alinhados com qualquer outra instituição, isso nos dá uma isenção muito forte ali, muito grande. Isso é muito importante, então, sim, investidores tenham cuidado com o tipo de conteúdo que vocês consomem na internet, pesquisa para saber quem é o influenciador, quem é aquela pessoa que está falando. E digo mais, tá, David? Pelo fato da gente não receber comissão de nada, quem é cliente Wealth, Ticker Wealth, ele tem as melhores taxas nos produtos de renda fixa, porque a gente não está... Por que a taxa é menor para você? Às vezes acessando pela mesma corretora, porque alguém está levando uma comissão do outro lado, que a gente não leva aqui. Então, às vezes o mesmo CDB, que está pagando 100% do CDI lá na sua corretora, na mesma corretora, para quem é nosso cliente, está por 110, 115, por exemplo. Né? Dando um exemplo aqui. Mesma coisa você vai encontrar em LCI, etc. Por quê? A gente não está recebendo comissão acima dessas taxas, né? Bem falado. E a gente coloca isso na nossa carteira. Para quem é cliente da Ticker Wealth tem uma taxa maior e as corretoras já mostram isso, quais são as taxas maiores. Então o investidor já sabe de bate-pronto o que ele receberia com a gente e sem a gente. Então fica bem claro ali como que funciona o serviço. E é isso, acho que é isso, pessoal. Agradeço aí a oportunidade. Ótimo, perfeito. Cara, e pra gente fechar, é um hábito nosso. Eu tava até vendo um documento, um estudo essa semana, cara, 85% dos brasileiros não compraram um livro no ano passado. Cara, e a gente tem o hábito de todo episódio a gente pedir pro nosso convidado indicar um livro, que não necessariamente precisa ser do mercado financeiro. Pode ser um livro que, pô, na sua vida, putz, esse cara aqui mudou minha vida, esse livro aqui, essa leitura. Então, o que eu vou te pedir? Pra você deixar a indicação de um livro e pra fechar uma frase pra galera aí. Não pode ser Pai Rico, Pai Pobre e o Pequeno Príncipe, né? A gente vai colocar a lista aqui no início, né? Porque todo mundo indica Pai Rico, Pai Pobre, agora tem outro. Todo mundo fala. Psicologia financeira, então também não vale. Eu ia zoar esse negócio do livro, assim, só pra assustar mesmo. Assim, antes da gente fechar o podcast, a começação do livro, a gente vai botar foto de umas influências de finanças ali pro David falar quem ele pegaria, quem ele não pegaria. Sacanagem, mandar um corte. Vai dar um susto aqui. Minha esposa ia adorar. De todo mundo ia adorar, né? Mas a gente não faz, né? Isso é uma piada pra descontrair. Vamos ao livro, não que é boa. mais que interessa. Piada, né? não é boa, não. Vamos ao que interessa, né? Boa, eu sou um leitor compulsivo, assim, eu tenho livros espalhados, não cabe na minha casa, eu tenho livro na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, debaixo da minha cama, eu compro o livro
Velocidade muito maior do que eu consigo ler. Você lê até o final? Eu tenho Cara, meu problema. leio. Mas eu tinha um problema até um tempo atrás com o livro. Assim, se o livro era uma merda, eu não conseguia abandonar, cara. Se eu tinha que concluir, porque hoje eu aprendi a abandonar livro ruim pela eu não metade. consigo. Você não Também vou consegue. até o final, mano. Cara, eu fazia isso Eu até fico com raiva de mim, mano. Eu fazia até uns 6 meses atrás. Falava, puta, é uma merda, mas vou concluir. Não, hoje, cara, não me prendeu ali até no primeiro terço, no máximo. Abandonei. Assim, eu não era um cara assíduo de leitura, né? Isso, pô, de 10 anos pra cá que isso foi melhorando, eu me obriguei a fazer isso. Então, mas assim, hoje em dia eu gosto de ter pelo menos 2, 3 ali que sempre eu tô olhando eles em algum cenário, tento misturar alguns assuntos pra não ficar muito focado só no mercado financeiro, senão você fica maluco. Exato. Você tenta mitigar ali alguns assuntos que, cara, inevitavelmente, assim, é um conteúdo, não vou dizer gratuito, porque você pagou pra ter aquele livro. Mas é muito barato, né? Pô, 50, vai exagerando, você tem muito. Pô, 50, cara, você pega ofertas aí menos, sensacionais. Então, assim, Amazon, ali, é uma você forma pega de você conseguir aprimorar, cara, a sua fala, a sua leitura, o seu conhecimento. E, pô, é alguém que já passou por aquela jornada, né? Se você conseguir procurar bons autores ali, principalmente, você consegue... Pô, o cara já passou por aquilo ali, ele já viveu aquele cenário. Deixa eu pegar o que é bom, também o que foi ruim, o que ele não conseguiu melhorar, a gente consegue absorver. Então, a gente tenta incentivar, né? Então, por isso que agora, 2024, a gente vai montar nossa biblioteca. Cara, online lá, todo mundo vai ter acesso, cada livro. A gente vai fazer o Clube do Livro, né? Vamos fazer. Todo episódio eu falo isso, que uma hora vai sair. Eu acho legal, então já tô profetizando pro ano que vem que vai acontecer. Eu gosto da ideia demais, cara. Então, cara, deixa a sua indicação aí que a gente falou demais já. Boa. Eu leio o livro até o final, cara. Eu leio na força de ordem, mas eu tenho que ler até o final. Eu tinha esse problema, eu consegui... Você gasta tempo, enfim. Cara, eu já li muito livro, assim, a minha linha de leitura são duas, sempre. Mercado financeiro e psicologia, comportamento humano do consumidor, enfim. Só que eu gosto muito mais de comportamento do que números em si. Então, assim, o livro que, de fato, eu li, que eu percebi que mudou muito, assim, a minha forma de agir, como pessoa, como investidor, de uma forma geral, na vida, que, de fato, me impactou, foi um livro só. Um livro só que eu falei, esse livro de mercado financeiro, foi muito bom, que é a Psicologia Financeira do Morgan Housel. Eu li, muito bom. Esse livro é muito bom, cara. Eu já li, agora tô ouvindo o audiobook dele. Eu acho esse livro sensacional. Ele fala a realidade de como que as coisas deveriam ser, como a gente deveria fazer em termos de comportamento em relação a dinheiro, em relação à vida. É muito bom esse livro, assim, disparado. Concordo. Inclusive ele foi o livro mais indicado em 2022 no podcast. Quase todo mundo indicou esse livro. É um livro muito interessante. Inclusive ele lançou um novo agora, não lembro agora o nome, mas procurem porque vale a pena. O próprio Morgan Housel lançou um livro, tem uns 3, 4 semanas também, não lembro agora o nome, não tô me lembrando, mas um livro sensacional, vale muito a pena. Então, cara, obrigado pelo seu tempo, por esse conteúdo aqui. Danilão, tamo junto. Lembrar a galera aí pra curtir o vídeo, né? Curtir aqui, inscrever no canal, isso é importante demais pra gente crescer e fomentar nosso trabalho aqui. Pô, a gente tem centenas de milhares de visualizações e não acompanha o número de pessoas que seguem aqui, de inscritos no canal. Aí, meu. Então dá essa moral. Também vai no Instagram, vai lá, compartilha. Né? Então, para aquela pessoa que só fala em ações de mercado americano, fala pra ele de renda fixa. Manda pra ele dar aquela afinetada lá, ó. Tá perdendo a chance, tá bom? Galera, grande abraço e até a próxima. Fui. Valeu. Show.